Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o filme Garota Interrompida. E a grande problemática do filme é o diagnóstico da Suzane, né, que é a protagonista, que basicamente é uma jovem, né, dos seus 18, 19 anos de idade, que simplesmente não sabe o que quer fazer da vida e é internada no hospital psiquiátrico, né, com pessoas, né, com diferentes problemas, né, desde pessoas que cometeram atos criminosos, pessoas que tentaram, né, suicídio, pessoas com problemas, né, com distúrbios alimentares, pessoas... Enfim, ela é, né, internada, vou repetir, a protagonista do filme é internada no hospital psiquiátrico com esse diagnóstico, né, de borderline. Eu não vou discutir o diagnóstico de borderline à luz da psiquiatria ou das terapias cognitivos comportamentais. Eu vou problematizar um pouco esse diagnóstico à luz da psicanálise. Então, assim, eu vou traçar, né, certas direções em relação a esse diagnóstico. Assim. Primeiro, algo que é muito importante de se marcar. Psicanalista, seja ele freudiano ou lacaniano, se algum desses psicanalistas utiliza o termo borderline ao se referir a algum paciente, esse psicanalista não é um psicanalista de verdade. Assim, a psicanálise não trabalha com esse tipo de diagnóstico de borderline dentro da perspectiva, né, dentro desse conceito de borderline que a psiquiatria comportamental possui. O diagnóstico da psicanálise é um diagnóstico estrutural, não é um diagnóstico do DSM, como o borderline está no DSM. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o diagnóstico de borderline, quando apresentado, né, por alguns psicanalistas, entre aspas, alguns inclusive tentam colocar o transtorno borderline dentro de quase como uma quarta estrutura. Não é uma quarta estrutura. As estruturas continuam sendo neurose, psicose e perversão. Ponto. Outro fator importante que a gente precisa ter em mente. Há alguns psicanalistas que tentam enquadrar o transtorno borderline como uma espécie de interseção entre a neurose e a psicose. Também não. Neurose é neurose, psicose é psicose. Alguns psicanalistas até têm o mesmo movimento de fazer isso com o autismo. Não, já coloco para vocês que não. Então, assim, pensando todas as características que o border possui, né, desde questões de mudanças de humor, né, uma relação muito particular com o outro, às vezes um ciúme muito excessivo, né, uma certa dependência desse outro aqui, né, emoções que têm determinadas variações, há uma intensidade muito grande e pipipipopopó. A questão aqui é tomar esse transtorno borderline e também um transtorno da bipolaridade e problematizar um pouco esses dois transtornos nos dias atuais, assim. Por que eu estou usando esse termo? Vamos voltar. O Freud, lá, né, quando ele começa no Hospital Salpêtrière, quando ele começa a estudar com o Charcot, né, quando ele começa ali observar as histéricas, observar o Charcot, né, hipnotizando e induzindo sintomas, né? Quando Freud começa a perceber que o sintoma conversivo não tem apenas uma característica, né, no sentido biológico, né? Então, assim, esse comecinho, naquela época, havia inúmeras histéricas. Então, assim, pessoas, né, em sua grande maioria mulheres, que eram acometidas por determinados sintomas, né? Algumas tinham paralisias físicas, né? O braço ficava rígido e ela ia, por exemplo, num hospital e percebia que não tinha nada no nervo, nada na parte óssea, nada no braço dela fisicamente, mas esse braço não se mexia, esse braço estava paralisado. Outras tinham a perna paralisada, iam nos médicos, né, e viam que não tinham nada físico ali, mas ficava paralisada. Algumas histéricas tinham mutismo, né, ficavam dias sem falar, como inclusive a Ana O, né, tinha esse sintoma também, ou às vezes mudava de idioma, né, ao invés de falar a sua língua natal, falava-se em outro idioma, né, tinha também esse sintoma histérico aqui de mutismo. Algumas tinham cegueira histérica também, então assim, iam aos médicos, né,
olhavam a córnea, a íris, né, tudo ali, não tinha nada de errado, mas essas histéricas alegavam que não estavam enxergando. Essas histéricas eram internadas nesses hospitais psiquiátricos, tidas como loucas, né? A igreja, inclusive, até relacionava a histeria com possessão demoníaca, né? Então, assim, as histéricas do século XIX, né, nessa virada aí do século, quando Freud começou a estudar as histéricas, eram internadas por ter esses sintomas. Aí vocês podem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com borderline? É o seguinte, a histeria talvez seja a única estrutura do Freud, estrutura clínica, digamos assim, que ela sofre uma influência muito grande da história, do contexto histórico. A própria palavra histeria e história tem letras ali que, né, faz parte dessa mesma palavra. O que eu estou querendo dizer? As pessoas às vezes perguntam, mas antigamente as histéricas ficavam cegas, antigamente as histéricas tinham paralisias, antigamente as histéricas eram diferentes das de hoje em dia. Não necessariamente. Em que sentido? A forma como a histeria se apresenta hoje em dia é diferente da forma como ela se apresentava no passado. Então, assim, se você tomar as histéricas do passado, as mulheres tinham toda uma questão de uma repressão sexual muito grande. As mulheres, por exemplo, só podiam ser duas coisas, ou mãe, ou esposa, ou os dois. Fora disso, ela não poderia ser escritora, dramaturga, médica, enfim. Tinha toda uma questão ali social também em relação ao lugar que essa mulher poderia ou não ocupar. Tinha toda uma questão de uma repressão muito forte sexual. Tem inclusive relatos de onde a lua de mel tinha que ser feita de uma determinada forma, o marido não podia ver o rosto da mulher, tinha que ter um véu, tinha que ter alguém ali perto para poder ver que o ato foi, né, consumado, enfim. A histeria da época do Freud carregava todo um contexto histórico que, de certa forma, corroborava, né, para essas fantasias sexuais aqui, esses sintomas histéricos. O sintoma aqui para Freud, que é diferente do sintoma para a psiquiatria, que é um sintoma que age, né, como uma espécie de uma solução de compromisso ali entre o id e o ego, que o sintoma também que carrega uma mensagem endereçada, né, um significado, né, a clínica freudiana é uma clínica muito em torno do significado, do sentido, da causa, diferente da clínica lacaniana, que a primazia do significante, não do significado, a interpretação, essa palavra interpretação aqui, ela é torcida, né, então assim, o Freud era um apaixonado pelo sentido, né? Era um apaixonado pela verdade. Então, assim, o sintoma aqui para o Freud tem uma mensagem, e essa mensagem é endereçada ao analista. Esse sintoma aqui tem um significado. O sintoma também para o Freud, ele enxerga como um substituto sexual, tipo, de uma ordem, né, de uma fantasia sexual. Então, assim, uma pequena introdução em relação a essa questão do sintoma histérico para o Freud, que é diferente do sintoma para a psiquiatria, que o sintoma conversivo também, que é muito importante marcar, é diferente das ditas, entre aspas, doenças psicossomáticas, né, de cunho, entre aspas, emocional, né, por exemplo, uma pessoa diz assim, olha, eu discuti com meu marido, eu não falei certas coisas para ele e acordei com a garganta inflamada. Aí a pessoa, né, diz que isso é algo emocional, isso é uma doença psicossomática, assim. O sintoma conversivo, ele não é a mesma coisa de uma doença psicossomática. O sintoma conversivo é um sintoma de uma ordem inconsciente. O corpo aqui funciona como uma metáfora do sintoma, quase que como ele aloja aqui esse sintoma, né? Ele é um arcabouço, ele é um receptáculo desse sintoma inconsciente. O corpo aqui. Então, assim, é importante fazer essa diferenciação. Inclusive, quem tiver o interesse de adquirir aulas sobre os estudos sobre histeria, Freud, Charcot, Breuer, toda a questão, né, da hipnose, como que o Freud enxergava o sintoma, como que foi a separação do Freud com o Charcot e com o Breuer, tudo acerca da primeira tópica da histeria, por exemplo, onde o Freud acreditava, entre aspas, né, passou a acreditar, ter como tese, que toda histérica sofreu algum tipo de abuso sexual na infância por parte de algum adulto, seja um pai, um tio, um primo, e ele vê que não é assim, que ele começa a construir a questão da realidade psíquica, a questão da fantasia, né?
Tem a questão da segunda tópica também. Então, assim, todas essas questões de primeira e segunda tópica na histeria, estudo sobre histeria, Freud, Breuer, Charcot, o abandono da hipnose, tenho aula sobre isso também. Quem tiver um interesse em adquirir, basta enviar um e-mail. Então, assim, aí vocês podem estar se perguntando, mas por que você está falando de histeria se você está falando de transtorno borderline? Agora que a gente começa a problematizar um pouco. Hoje em dia, um dos diagnósticos que estão mais em alta é o diagnóstico de borderline e de bipolaridade. Inúmeras pessoas, né, em sua grande maioria mulheres, estão sendo diagnosticadas com esse transtorno de borderline e esse transtorno de bipolaridade. Mais uma vez repetindo, eu não estou aqui numa posição de questionar a veracidade ou a legitimidade desses diagnósticos à luz da terapia comportamental e da psiquiatria. Eu não estou aqui numa posição de invisibilizar ou com uma forma como se eu estivesse invalidando esse diagnóstico. Não é esse o caso, não é esse o ponto. A questão aqui é que esse diagnóstico está sendo dado à torta e à direita, como foi dado para Suzane no filme Garota Interrompida. A grande questão aqui do filme Garota Interrompida é o seguinte: essa garota é uma garota confusa, é uma garota que tem seus questionamentos, suas tristezas, há uma certa angústia nessa garota, e ela recebe esse diagnóstico de borderline e ela é internada por conta disso. Há duas problemáticas aqui: esse diagnóstico que é dado dessa forma para uma garota que está confusa, uma garota que está triste, mas está confusa, o que é perfeitamente normal e esperado de uma adolescente recém-saída do ensino médio. Claro que no livro tem toda uma questão ali, né, do período que isso acontece, né, se eu não me engano, na década de 70 e 80 que o filme se passa, só que o filme é gravado em 99, na década de 90, mas a história se passa na década de 70. Então, assim, tem toda uma questão, né, de um histórico aqui da psiquiatria, né, da internação, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas o que é preciso marcar aqui? A Suzane recebe um diagnóstico de border e ela é internada. Ponto. O filme já começa assim. O livro é diferente. Algumas coisas são diferentes. O livro ele é muito mais pesado do que o filme. Porque o livro é quase que um diário da Suzane. Você se sente realmente dentro da cabeça dela. E é extremamente angustiante tudo que ela escreve, né? Todas as sensações que ela transcreve ali nesse, entre aspas, nesse diário em forma de livro, né? Então, assim, o que é importante a gente pensar do ponto de vista da histeria, que eu acabei de comentar com vocês? Haviam sintomas naquela época, né, que eu acabei de dizer, né, cegueira, paralisia, né, mutismo, que foi denominado de histeria. Então, assim, qualquer mulher ali que tivesse esses sintomas, paralisia, mutismo, cegueira, ou tivesse um ou dois sintomas, ou tivesse a junção de dois sintomas, ou três ou quatro, elas eram configuradas como histéricas. Esse que é o ponto que eu estou trazendo para vocês pensarem. Por quê? Há inúmeras características e inúmeras manifestações sintomáticas daquela época que, por exemplo, poderiam não ser histéricas. E todas eram colocadas no mesmo barco. Então, assim, por exemplo, poderia ter histéricas ali que falavam, olha, com alucinações ou com delírios, e às vezes não era nem histérica, às vezes eram psicóticas, que eram internadas junto com histéricas. Às vezes, por exemplo, era outra condição. Às vezes a questão ali não era nem um sintoma físico de uma ordem inconsciente, mas poderia ser sim um sintoma físico de outra ordem. Só que era tudo colocado no mesmo barco. Então, assim, inúmeras mulheres foram internadas, aprisionadas, sofreram torturas absurdas, né, tratamentos completamente desumanos, e foram todos colocados no mesmo barco. Então, assim, todas essas mulheres que estão aqui com esses sintomas, né, mutismo, paralisia, alucinação, delírio, todas essas mulheres aqui são histéricas. E colocavam ela tudo nesses hospitais psiquiátricos. Sendo que nem todo mundo que estava naquele hospital ali, nem todas essas mulheres que foram enviadas ao hospital, eram necessariamente, né, histéricas. Poderiam ser outras coisas, poderiam ter outros tipos de doença, outros tipos de patologia. Por que eu estou trazendo essa problemática?
o border hoje em dia, o transtorno borderline hoje em dia, entre aspas, se tornou quase que uma histeria atual. Como assim uma histeria atual? Às vezes o sujeito tem, a mulher no caso, né, tem determinadas questões, ciúme, sensação de abandono, sentimento de abandono, sensação que o outro vai deixar, se coloca em situações de risco, tem problemas de automutilação, sofre com algum tipo de quadro de melancolia e essa pessoa automaticamente recebe o diagnóstico de border. O que estão fazendo hoje em dia com o diagnóstico de borderline é basicamente o que centenas de anos atrás faziam com as mulheres histéricas. Enxergavam determinadas manifestações sintomáticas, enxergavam determinados sintomas como parte da configuração de um espectro, histeria. Hoje em dia, isso acontece com o border. Então, assim, há mulheres aqui que têm sintomas que são lidos e interpretados e compreendidos e definidos como border. E não necessariamente são border. Essa é uma das problemáticas assim, que é importante a gente marcar quando a gente pensa na disseminação do transtorno borderline. O ponto que eu estou trazendo, né, como discussão aqui com vocês é essa questão da disseminação. Não é o diagnóstico em si, não é a veracidade do diagnóstico, a veemência do diagnóstico, a validação ou não validação desse diagnóstico. O ponto aqui é essa disseminação desenfreada. Inúmeras mulheres, por exemplo, que têm questões seríssimas de relacionamento, que têm questões seríssimas de cunho emocional, que têm questões seríssimas em relação a quadros severos de melancolia, quadros que têm inclusive tentativas e ideações suicidas, que simplesmente recebem um diagnóstico de borderline, assim como as histéricas recebiam os diagnósticos de histeria naquela época. Então, assim, o que é importante a gente pensar a psicanálise do ponto de vista em relação a essa disseminação de transtornos? É algo que, na atualidade, está muito em alta. Assim, o transtorno borderline se tornou, junto com a bipolaridade, em relação à criança ao autismo, porque toda criança hoje tem o autismo, tem TDAH, né? Qualquer criança que com menos de 4 anos de idade não é um Einstein, não sabe fazer contas, ou tem alguma dificuldade de ter um discurso articulado, ou de escrever, ou de saber, por exemplo, as vogais, ela é enviada para algum médico, para algum psiquiatra, para algum cognitivo comportamental, e ela recebe, à torta e à direita, também um diagnóstico de autismo. Lembrando, a crítica que eu estou fazendo aqui não é uma crítica à corrente teórica cognitivo-comportamental. Eu não estou questionando aqui eu não estou questionando a corrente em si, a visão que a corrente possui em relação a determinadas insígnias, significados, significações, sintomas e manifestações sintomáticas dessa doença. O meu problema aqui são com determinados terapeutas, determinados psiquiatras que não possuem um olhar atento em relação a determinados sintomas e acabam colocando tudo no mesmo barco. No caso, tudo ou é bipolaridade ou é transtorno borderline. Então, assim, são geralmente mulheres, né? Em sua grande maioria desse tipo de diagnóstico se vê com mais frequência em mulheres, né? Homens também podem receber esse diagnóstico. Mas a gente percebe também uma posição de, assim, alguns psiquiatras e alguns cognitivos comportamentais têm um movimento, muitas das vezes, de nem escutar esse paciente. Ele não escuta o que o paciente diz. Ele escuta o que a doença diz. Vou repetir. Alguns terapeutas cognitivos comportamentais e alguns psiquiatras não escutam o que o paciente tem a dizer. Escutam o que essa doença diz. O que o border diz? O border diz que tem uma mudança de humor X, que o border se sente de maneira Y quando o Z acontece, que o border tem uma relação com o corpo assim, assado, que ele se coloca numa posição às vezes de risco, que tem questões com compras desenfreadas ou se colocar em perigo, ou uso abusivo de drogas. Então, assim,
Às vezes o psiquiatra e o terapeuta cognitivo-comportamental escutam muito mais o que a doença tem a dizer do que o doente tem a dizer. Essa é uma das características primordiais e que mais diferem a psicanálise das outras terapias. O Freud, ele não enxergava simplesmente, ele não ouvia simplesmente o que a doença tinha a dizer. O Freud ouvia o que o paciente tinha a dizer acerca da sua doença. Então, assim, numa clínica psiquiátrica, por exemplo, que a gente, né, tem a experiência de quando a gente assiste esse filme, não há discurso, não há terapia. Elas simplesmente tomam remédios, são internadas, são exiladas, são afastadas do convívio social com as outras pessoas, entre aspas, ditas normais. Então, assim, além dessas mulheres aqui, né, que no Garota Interrompida, as pacientes são mulheres, né, diferente do filme Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, que são homens, aqui são mulheres que têm diferente. Isso que eu acho mais importante da gente marcar e pensar aqui no Garota Interrompida. Tem uma mulher, entre aspas, que recebeu o diagnóstico de sociopatia, tem uma mulher que recebeu o diagnóstico de anorexia e bulimia, tem uma mulher que recebeu o diagnóstico de ter uma espécie de uma compulsão a colocar fogo nas coisas, né? Piromaníaca, né? Se eu não me engano, eu acho que essa é o termo. Outra mulher, no caso, tentou suicídio, e outra mulher tentou também, teve atitudes, digamos assim, né, colocando a sua vida em risco. E tem a Suzane. A Suzane está entre essas mulheres, está entre esses pacientes aqui com diferentes transtornos, com diferentes diagnósticos. Ela é colocada dentro desse barco aqui, como uma pessoa louca. Então, assim, naquela época, né, no filme e no livro, hospital psiquiátrico é um lugar para os loucos. O louco aqui, essa figura do louco, que ela há aqui um afastamento do convívio social, assim, eles vivem separados, eles têm uma rotina, né? Tem que tomar um remédio, tem que ficar de tal jeito, tem que dormir em tal quarto, tem tal comida, tem atividade, tem horários. Há aqui a presença da Suzane. A Suzane, no filme e no livro, ela quer ser escritora. Você vê que é através da escrita que ela usa, né, como artifício aqui, como um meio de colocar para fora suas angústias. Então, assim, ela coloca no papel, ela diz no papel o que ela deveria dizer em análise. Só que esses hospitais psiquiátricos que são assim, né, que é relatado no livro e aqui no filme, não tá nem aí pro que o doente tem a dizer. Eles escutam a doença e tem a espécie de uma posição aqui, né, de querer. Eles não têm o desejo de curar a Suzane, de curar essas pacientes. Eles querem transformar essas pacientes em basicamente zumbis. Dopar essas pacientes. Tirar essas pessoas, entre aspas, estranhas, não convencionais, excêntricas, malucas, doidas, do convívio social. Então, assim, o convívio social aqui, há uma espécie de uma higienização do ponto de vista neurótico, do tipo, olha, se você não é normal, você não deve ficar aqui. É algo que é muito importante de se marcar também, é a ideia que as pessoas têm de que o hospital psiquiátrico só tem gente maluca, que só tem gente psicótica, que todos esses dispositivos como, né, o CAPS, né, outros dispositivos ou hospitais psiquiátricos só tem paciente que é, entre aspas, louco, psicótico. Não. Há psicóticos e há neuróticos também. Assim, os próprios pacientes desse hospital psiquiátrico, à luz da psicanálise, né, claro, mais uma vez, não estou destrinchando aqui nenhum personagem e colocando dizendo, olha, tal estrutura, mas assim, a sua grande maioria ali são neuróticos. Neuróticos eram internados. Esse é o ponto que eu preciso
marcar com vocês, porque a internação que as histéricas sofreram eram histéricas. O Freud, né, começou a estruturar, né, o conceito de a estrutura histérica, começou a conceituar a estrutura histérica a partir da observação dessas mulheres. Mas nem toda histérica que era internada era uma histérica. Nem toda histérica que era internada era uma histérica. Assim como nem toda pessoa que foi internada ou que acaba sendo internada e está dentro desse dispositivo, né, de um hospital psiquiátrico, por exemplo, como a gente vê no Garota Interrompida, é necessariamente uma pessoa que, entre aspas, mereça ficar internada, fecha aspas. Porque essa própria noção de merecer e não merecer internação é um problema absurdo do ponto de vista da psicanálise. Como eu disse em outras aulas, né? Há psicanalistas que têm, de certa forma, né, que possuem uma visão muito moral da psicanálise, que não deveria ter. Então, assim, a maioria dos um psicanalista que estuda a psicanálise de fato, né, que procura estudar com método e que tem uma posição ética em relação à psicanálise, deve ser veemente contra a internação, por exemplo. A luta, né, antimanicomial. Então, assim, um psicanalista, por exemplo, que é, entre aspas, a favor de uma internação de um sujeito, seja ele neurótico ou psicótico, não estou aqui fazendo juízo de valor, mas, assim, esse psicanalista ou essa pessoa que estuda psicanálise deveria questionar um pouco a sua posição frente à psicanálise, porque essa própria noção de excluir esses, entre aspas, ditos sujeitos malucos é algo que vai completamente contra a noção de estrutura psicótica que o Freud e que o Lacan coloca. A psicose não é coisa de maluco. A estrutura psicótica não é coisa de doido. Tipo, doido não deve ser internado, não deve ser excluído da sociedade. Por quê? A própria noção que temos da sociedade é uma noção, uma visão, um olhar e toda uma estrutura que é neurótica. Então, assim, há determinados dispositivos que tem os ditos ATs, né? O acompanhamento, como se fosse não, é um acompanhante terapêutico, né? Então, assim, pegam essas pessoas que, à luz de alguns neuróticos, vamos dizer assim, deveriam estar internadas, deveriam estar excluídas da sociedade. Essas pessoas, esses sujeitos psicóticos aqui, começam a ocupar lugares. Então vai no mercado, vai no ponto de ônibus, vai numa faculdade, vai numa escola, vai numa fila de banco. Começa a ocupar e estar nesses lugares também. Isso como não apenas um método ou uma ferramenta terapêutica aqui do acompanhante terapêutico, mas é uma forma de fazer com que esse sujeito que outrora foi excluído e recebe esse olhar de exclusão também das pessoas, entre aspas, ditas normais, passem a ocupar também, né, espaços onde, entre aspas, as pessoas ditas normais ocupam também. Então, assim, algo muito importante da gente pensar essa espécie dessa visão, né, de alguns psicanalistas de serem a favor da internação. Assim, não é uma posição eticamente enviesada à luz da psicanálise de Freud e de Lacan. É uma posição muito mais do sujeito do que necessariamente da teoria. Porque essa exclusão, essa internação, essa espécie desse exílio não faz bem a ninguém, assim. Então, assim, a própria noção de internação, a Suzane, ela é internada contra a sua própria vontade. A protagonista do filme, ela é internada contra a sua própria vontade. Então, assim, há pessoas que chegam a um nível de uma determinada, né, condição, de uma doença, de um momento de extrema tristeza, né, de uma depressão muito profunda, que elas mesmas passam a ter o desejo de serem internadas. Porque o mundo, aqui, o lado de fora, causa muita angústia a essa pessoa. E a pessoa às vezes tem um desejo de literalmente não estar mais aqui nesse mundo e se isolar. Então, assim,
algo que a gente pode pensar. Será que esse desejo do próprio que o sujeito às vezes tem de internação é um desejo realmente de internação ou é um desejo de se isolar? Será que esse sujeito aqui que deseja se isolar, ele não quer ter esse olhar aqui dos outros, entre aspas, ditos normais? Será que esse olhar aqui desses outros, entre aspas, ditos normais, o incomoda, o causa algum tipo de angústia? Será que essa pessoa se sente desconfortável de às vezes se sentir um fardo para essas pessoas? Será que essa pessoa às vezes está cansada, entre aspas, de precisar parecer, entre aspas, que está tudo bem e que ela tem medo em algum momento de se parecer como uma pessoa louca? E se ela está dentro de um lugar onde todo mundo é louco também, ninguém vai reparar que ela é louca ou que ela não é louca? Então, assim, esse próprio desejo aqui que o sujeito às vezes possui de querer se internar é um desejo que precisa ser problematizado, assim, porque a internação é algo que exclui o sujeito do convívio social. Esse convívio social aqui está atrelado a uma série de questões à luz da psicanálise. Tem a ver com o outro, como o outro me vê, como esse outro me vê, como eu me sinto em relação a esse outro. Será que esse outro me acha uma pessoa legal, me acha uma pessoa feia? Será que esse outro me acha uma pessoa desprezível? Será que esse outro não me ama? Tem toda uma questão com o outro também. Tem toda uma questão com o desejo do outro. O que esse outro deseja em mim? O que esse outro quer de mim? Tem toda uma questão com a demanda do outro. O que esse outro está exigindo de mim? O que esse outro está pedindo de mim? Tem toda uma questão aqui também em relação à posição que esse sujeito se coloca frente ao outro, frente ao desejo do outro, frente ao seu próprio sintoma. Então, assim, esse desejo aqui de isolamento, de se isolar, está muito mais atrelado ao outro do que ao próprio sujeito. Esse sujeito quer se isolar de quem? Será mesmo que é dele mesmo? Então, assim, há também aqui, né, nesse sentimento aqui que esse sujeito pode vir a ter de querer ser internado, essa questão aqui com o outro. Porque o sujeito se isola, quando o sujeito tem esse desejo de internação, o problema que esse sujeito aqui tem é com o outro, entre aspas, dito normal. É como se o sujeito estivesse, entre aspas, tão angustiado, mas tão mal, que ele está cansado de, entre aspas, viver aqui em sociedade, né, das pessoas normais, e ter que, entre aspas, ter que fingir que está bem. Então, às vezes o sujeito, né, tem esse desejo, nossa, eu queria estar internado, porque internado eu ia estar entre os doidos também, todo mundo ali é igual, ninguém ia me olhar estranho. Se eu surtar, ninguém vai reclamar, eu posso tomar um remédio, eu posso dormir não sei quantas horas, eu vou ter um horário para comer, um horário para assistir televisão, eu não vou precisar ficar lidando com a exigência do chefe, com a minha mulher falando no meu ouvido, com o meu filho querendo alguma coisa, eu não vou precisar lidar com o outro. Grande parte dessa questão aqui de internação tem a ver com o quê? Com esse outro. Quem é esse outro aqui? Esse outro é muito forte também no próprio diagnóstico do borderline, né? Essa presença do outro aqui no border, é esse outro que me abandona, é esse outro que me ama, é esse outro que não me ama, é esse outro que vai me trocar, é esse outro que vai me abandonar. Então, assim, tem também questões muito interessantes assim, de se pensar o transtorno borderline, por exemplo, em relação a essa questão do outro. Dessa demanda do outro, o que o outro quer de mim, o que o outro espera de mim, o que o outro exige de mim. Essa questão do desejo do outro, como que o border se coloca frente ao desejo do outro. Toda essa questão aqui desse medo de abandono, desse medo aqui de desamparo, tudo isso à luz da psicanálise dá para se pensar. A questão aqui é tomar esse transtorno borderline não à luz da psicanálise. Nossa, vocês devem estar se perguntando, como assim, Daniel? Você disse isso no começo da aula. O problema é justamente quando as pessoas pegam o conceito do borderline e começam a pensar o borderline não a partir da psicanálise, mas querendo enquadrar o transtorno borderline dentro da psicanálise, como eu disse anteriormente, como se fosse uma quarta estrutura. Não é uma quarta estrutura.
Assim, quando se estuda Freud, se estuda Lacan, percebe-se que nos próprios sintomas aqui, não é o sintoma da psicanálise, nas próprias características que compõem o transtorno borderline, há questões muito pontuais aqui, que podem aparecer em análise. Algo que também é importante a gente marcar é o seguinte: o transtorno borderline e a bipolaridade, com alguns psiquiatras e alguns cognitivos comportamentais, o diagnóstico até se confunde. Um às vezes é muito parecido com o outro, às vezes um tem 2 ou 3 características a mais, outro tem 2 ou 3 a menos. Então, assim, a grande questão aqui, né, dessa aula não é o diagnóstico em si que o sujeito recebe, apesar da psicanálise não trabalhar com esse tipo de diagnóstico. A questão aqui é a disseminação desse diagnóstico, à torta e à direita, e o olhar que determinados psicanalistas possuem em relação a esse diagnóstico. Porque, assim, quando um psicanalista toma um sujeito, uma mulher, um homem, que vem com esse diagnóstico de border, e esse analista passa a escutar só o que o transtorno do border tem a dizer, já não é mais análise. Quando o analista passa a escutar só o que a doença tem a dizer, só o que começa a olhar muito mais e ter, né, como referência as manifestações sintomáticas, as características desse, entre aspas, sintoma, já não está fazendo mais análise, já não está escutando o paciente. O analista escuta. A escuta aqui é importantíssima no trabalho da análise. E a Suzane, no filme, ela não fala. Ela usa o que? A escrita. Ela escreve, como se fosse um diário, tanto no livro quanto no filme. Então, assim, é importante marcar também essa questão do próprio discurso do paciente. Porque quando o sujeito recebe um diagnóstico de border, por exemplo, o próprio sujeito deixa de falar e faz com que quem fale mais seja a doença e não ele mesmo. A grande questão aqui, o grande problema do diagnóstico do border, por exemplo, para fechar essa aula, é quando o sujeito se fixa nesse diagnóstico a tal ponto que ele não começa mais a se ouvir e nem a se enxergar. Ele passa a enxergar muito mais o que ele tem do que quem ele é. O sujeito toma o diagnóstico não como um referencial ou algo que ele tem, mas ele coloca o diagnóstico como parte da sua própria essência. Ele vira o border. Todas as atitudes que ele tem, todas as frases que ele diz, tudo gira em torno desse diagnóstico. Então, assim, as pessoas muitas das vezes procuram um tratamento muito mais para saber o que elas têm e como elas podem resolver esse problema, do que necessariamente analisar as suas questões. O que está em jogo aqui nesse tipo de diagnóstico é muito mais saber o que se tem para ver o que você pode fazer com o que se tem, do que procurar analisar as suas questões realmente. Então, assim, a própria questão do diagnóstico do borderline, por exemplo, limita o próprio sujeito em relação ao seu ser. Ser aqui eu estou, né, problematizando porque o Lacan não olha essa questão do ser, ele vê o sujeito como significante, né, o homem ou a mulher como significante, né, não existe essa essência, não existe esse ser aqui, né, o próprio Lacan problematiza essa questão do sujeito, né, quem é o sujeito lacaniano, enfim, mas o ser que eu estou usando aqui é realmente esse ser que a gente entende, né, que as pessoas costumam usar como ser, como essência, quem eu realmente sou. Então, assim, o próprio diagnóstico muitas das vezes surge como uma espécie de uma marca tão forte nessa pessoa que ela passa a se enxergar através desse diagnóstico. Sendo que esse diagnóstico muitas das vezes é apenas um nome. Nossa, Daniel, como assim é apenas um nome? É um nome, é um diagnóstico que vem do outro. Então, assim, uma pessoa às vezes pode procurar 4, 5 psiquiatras e receber 5 diagnósticos diferentes de cada psiquiatra. Ela pode ser border para uma pessoa, ela pode ser bipolar tipo 1 para outra, ela pode ser bipolar tipo 2 para outra. Tem tantos nomes aqui que essa pessoa recebe, tem tantos diagnósticos que essa pessoa recebe, que ela passa a questionar não o diagnóstico, mas quem ela é.
ela passa a se perguntar, ué, mas se eu enderecei uma demanda de saber para esse profissional em relação à minha questão, ao meu problema, e eu recebi 5 diagnósticos diferentes, a pessoa não questiona a veracidade ou não, a presença ou não da doença dela. A pessoa passa a questionar ela mesma. Será que eu sou maluca? Será que eu deveria estar internada? Será que eu deveria estar passando por algum tipo de acompanhamento psiquiátrico? Será que eu deveria estar... Será que eu estou ficando louca e ninguém está sabendo me dizer o que eu sou? Porque parte dessa disseminação também do diagnóstico do borderline diz respeito a uma demanda de saber, né? Uma demanda de saber no que diz respeito à doença, né? A saber o que eu tenho e o que eu vou fazer com o que eu tenho, do que necessariamente o que esse sujeito tem a dizer. O que esse sujeito tem a dizer? A análise visa justamente o que há por trás desse dito. É justamente onde o isso fala ao invés do eu. O eu aqui, a gente pode tomar como esse diagnóstico, né, border. O analista, entre aspas, ele não tem interesse algum de ouvir o que o border tem a dizer. O que o transtorno borderline tem a dizer. O analista, ele está interessado em ouvir o que esse sujeito que diz que tem border tem a dizer. Por quê? O diagnóstico, às vezes, quando é feito de forma equivocada por outros profissionais da psiquiatria ou da cognitivo-comportamental, faz com que o sujeito se confunda. Ele passa a não se ver mais, ele se vê através desse diagnóstico. Ele se torna o diagnóstico. Então, assim, é muito importante a gente marcar isso, porque todo paciente, procure ele uma gestalt, uma terapia cognitivo-comportamental, uma psicanálise ou qualquer outra corrente, ele endereça ao terapeuta uma demanda de saber. Que demanda de saber é essa? Olha, essa pessoa sabe o que eu tenho. Eu vou contar o meu problema para essa pessoa e essa pessoa sabe o que eu tenho. Ela vai me dizer o que eu tenho. Essa pessoa vai me dizer o que eu tenho e ela vai me dizer o que eu preciso fazer para mudar a minha situação. Essa pessoa sabe o que eu tenho, ela vai me dizer o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer e quando eu preciso fazer para eu resolver esse problema. Essa pessoa vai ter a cura para os meus problemas. Então, assim, a própria noção desse diagnóstico, por exemplo, de borderline, coloca no sujeito uma espécie de uma primícia do tipo, olha, eu estou te explicando o que você tem, para com base nisso, tudo que você for fazer, você vai entender. Olha, eu estou fazendo isso aqui por conta disso, porque o border age dessa forma. Olha, eu estou te passando esse remédio aqui, porque esse remédio aqui tem uma função de ter tal coisa por conta de tal coisa e tal coisa e tal coisa do border. Então, assim, o próprio sujeito recebe um nome, recebe um diagnóstico do outro, toma esse diagnóstico como referência e passa a não se enxergar mais. Ele só se enxerga através desse diagnóstico. Todo o discurso dele vai ser um discurso enviesado através desse diagnóstico. E então, assim, a demanda maior aqui desse sujeito, essa demanda de saber que é endereçada a esse terapeuta, que responde a essa demanda, falando para o sujeito o que ele tem, essa resposta aqui, entre aspas, não vai mudar absolutamente nada nesse sujeito. Saber que ele tem border, receber um diagnóstico de border, em termos inconscientes, do ponto de vista do sintoma, à luz de Freud, do ponto de vista do gozo sintomático aqui à luz de Lacan, do ponto de vista da economia do sintoma, da configuração desse sintoma, desse modo de gozar que o sujeito possui com o seu próprio sintoma, não vai mudar absolutamente nada ele saber que ele tem border. Saber o que você tem em termos de diagnóstico, à luz, né, de uma cognitivo-comportamental, de uma psiquiatria, em termos inconscientes, não muda absolutamente nada. O que muda, o que gera mudança, aqui eu não estou puxando sardinha para a psicanálise, mas assim, o que realmente muda, o que realmente faz o sujeito mudar é quando o sujeito começa a falar. É quando o sujeito fala através... É quando o isso do sujeito, né, o id do sujeito, esse discurso aqui do consciente, fala através do eu. Rompe essa parte do eu. Por quê?
tudo aquilo que o eu fala, todo o discurso do eu é um discurso que o terapeuta escuta. Um discurso que um analista visa não é um discurso do eu, é um discurso do inconsciente. E o Freud viu isso com as histéricas, que ouvir a doença não resolve muita coisa. Ouvir o paciente, a histérica no caso, é o que resolve. É o que a Ana O, né, colocou, né, como nomenclatura a cura pela fala. O talking cure, no caso, né, a limpeza pela chaminé. Então, assim, é colocar essas pessoas, né, que recebem esse tipo de diagnóstico para falar. A cura vem pela fala. Então, assim, no filme Garota Interrompida não há essa cura pela fala, não há esse momento aqui de análise aqui, elas são internadas. Então, assim, esse foi o estudo de hoje. Assim, peço que vocês continuem estudando sobre histeria, né? Se vocês tiver o interesse de adquirir aula sobre histeria, eu tenho aula sobre histeria, sobre estrutura histérica, como que é a histérica em relação ao pai, em relação ao édipo, em relação ao outro, como que é o sintoma histérico, como que é a histérica na clínica, como que é a estrutura histérica, desde os estudos de Freud. Então, assim, histérica aqui não é um xingamento, não é algo pejorativo, é uma estrutura clínica para a psicanálise. Então, assim, é muito importante a gente estudar as estruturas clínicas em relação a essas questões que eu abordei com vocês, né, em relação à histeria. Em relação ao diagnóstico, tem outras aulas também tem outras aulas com esse tema. Então, assim, é muito importante se pensar pensar essa disseminação aqui do transtorno borderline à luz da psicanálise, mas não é colocando a psicanálise, o borderline como uma estrutura, como uma quarta estrutura, como uma interseção entre a neurose e a psicose. Não, assim, um psicanalista que faz isso está fazendo a mesma coisa que um psiquiatra e um terapeuta cognitivo comportamental faz. É tomando o fenômeno, tomando as manifestações aqui sintomáticas e colocando dentro de uma configuração de um espectro. Olha, um diagnóstico tal, borderline é isso, é aquilo. Não é dessa forma. Então, assim, como eu comentei com vocês, né, essa questão do outro, essa questão do abandono, essa questão da demanda do outro, do desejo do outro, e principalmente dessa disseminação que esse transtorno possui hoje, principalmente em mulheres, faz com que a gente possa pensar, né, que eu estou jogando para vocês pensarem também, do transtorno borderline e do transtorno da bipolaridade em mulheres, né, aqui no caso, nesse ponto aqui que eu estou trazendo para vocês, ser uma forma, acaba soando de uma forma como se fosse uma histeria atual. Assim, a própria disseminação do diagnóstico, essa demanda de saber absurda que existe em relação ao borderline, inúmeros vídeos sobre borderline no YouTube. Toda essa questão em relação à emoção, às emoções, ao outro, ao abandono, ao ciúme, a quadros de melancolia, quadros de depressão, tentativas de suicídio. Todas essas questões aqui, né, na nossa própria cultura, né, toda essa cultura onde se é quase que obrigado a ser feliz, onde tem inúmeras exigências aqui do superego em relação ao gozo, em relação ao enfim. Então, assim, me faz pensar que o borderline, né, isso aqui eu estou jogando uma discussão para vocês, é uma forma de uma histeria atual. É uma histeria atual, tipo, e eu comentei isso na aula. Né? Então, assim, quem tem o interesse em estudar o borderline à luz da psicanálise, estude histeria. Não estou dizendo que toda mulher ou toda pessoa que tem, né, que recebe o diagnóstico de transtorno borderline é essencialmente uma pessoa histérica. Só que a histeria traz traz um discurso que esse discurso, a posição que a histérica ocupa frente ao seu sintoma, frente ao outro, frente ao desejo do outro, frente à demanda do outro, me faz pensar que esse transtorno, né, do borderline hoje em dia, né, que está tão em alta, é uma forma de histeria. Então, assim, para isso é necessário um estudo mais aprofundado. Quem tiver o interesse em adquirir aulas sobre histeria, basta entrar em contato. E leiam o livro, é muito bom, assim, para quem tem o interesse de realmente, assim, ter uma imersão maior.
o livro é muito bom também.